Olá, boa tarde. Já chegamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres nesta tarde maravilhosa, não é? É verdade, é É. sempre um prazer estar aqui consigo e estamos aqui a chegar ao finalzinho do mês de março, não é? A Cláudia está a fazer o seu countdown. Cláudia, Porque continuas? será? Continuas no seu Será? countdown? Agora já começa a ser Ainda um pus os countdown cartões a ao contrário. sério. Agora já começa a ser um countdown a sério. Sim, muito sério. Mas sempre foi. Sempre foi, mas agora Olha, já, sempre já foi estamos a sério, não chegar. estamos aqui a brincar. Então estás preparada para as surpresas? Te? Ute? Cláudia, então, primeira surpresa, dizer que hoje vamos falar acerca de seguro de vida, habitação e de como é que pode poupar. Este que é uma coisa que preocupa muito os portugueses, principalmente nesta altura que tudo está a subir, não é? Poder fazer descer alguma coisa será uma maravilha. Exato. Mas antes, Hoje queríamos ir ao teatro. notícias. Pois é, hoje é o Dia Mundial do Teatro. O que é que acontece neste dia? Então, Dia Teatro Mundial... gratuito. Ou então Exatamente. uns valores mais baixinhos. Exatamente, há vários espetáculos. Claro, Claro que o tinha que objetivo da ser. data é promover a arte do teatro junto das pessoas. Uhum. O teatro é uma arte milenar. Gostas? Foi. Milenar, não é? E claro que funciona como um meio de divulgação de cultura, de ideias, de opiniões. Desde a antiguidade que o homem usou o teatro como forma de expressão, Expressar. não é? E existem vários géneros teatrais. Algum preferido? Gostas de teatro? Não te perguntei. Que é esses olhos? Mais cinema. Gostas mais de cinema? Então aí é justo, qual é o Eu acho problema? que sim. Eu gosto também de teatro, gosto muito Eu de sei. teatro. E Gostas? gostas de fazer teatro também. Gosto. Eu sou Mas o dramática. filho também gosta de teatro. Gosta. Somos dramáticos. Da parte não sei de quem. A vossa parte. Da nossa parte. Então, gosto muito de teatro, especialmente de teatro musical. Teatro musical é tipo a cereja no topo do Também bolo. gosto, Não sim. é? E que foi muito pequenina. Foi uma das experiências que eu mais tenho recordação em pequena, é esta da ida ao teatro musical ver a Annie, em português. Exatamente, que a minha querida tia me levou. E então, já porque hoje é o dia do teatro, nós não podemos oferecer bilhetes de borla. Não Nem um temos aqui... espetáculo nosso. Não vamos fazer. Não. Não temos aqui hoje ninguém para representar aqui o teatro. Já vamos perguntar à nossa convidada, quem sabe ela gosta também de teatro, não sabemos. Já vamos incluí-la na Mas conversa. podemos aqui falar sobre algumas peças que estão em exibição. Quais são? Temos muitas. Olha, posso começar pelo musical dos seus sonhos, da Cinderela, do Sim. Filipe Laféria, que até dia 28 de maio pode ver com as suas crianças, ao sábado e ao domingo às 15 horas. Temos também o... Eu agora estou aqui a baralhar a ordem disto tudo, não é? Pois, e depois eu é que tenho de seguir, né? Claro. Não sei onde é que és que eu fico agora. Temos o vai por aí. Feiticeiro de Oz, no teatro, feito pelo Teatro Infantil Lisboa, de Lisboa. né? Gosto muito também, já vi muitas peças deles. No Teatro Armando Cortês, até dia 25 de junho, aos sábados e domingos também às 15 horas. Temos depois aqui para aqueles, penso eu, já mais velhos. Temos também uma coisa para quem gostar da revista. Está a ver? Está, não é possível. Cláudia, qual é que tu queres dizer? Vá, depois eu vejo Diz os tu, outros. vá, despacha-te. Digo eu. Temos, olha, Dry Martini, uma história de outro mundo, de Noel Coward, no teatro também Armando Cortês, portanto já para crescidos, até o dia 23 de abril, de quarta a domingo, aliás, de quarta a sábado às 21 e ao domingo às 18 horas. Temos no Chapitão Júlio César, até 23 de abril, de quinta a domingo, de quinta a sábado às 21, domingo às 17. E isto é em Lisboa? Isto é em Lisboa e queria aqui então dizer que temos uma revista comemorativa do centenário deduzo eu, do Parque Mayer, portanto chama-se Parabéns Parque Mayer, que estará até dia 28 de maio, às quintas e sextas às 21h30, ao sábado às 16h30 e 21h30, igual horário para o domingo. Isto então no Teatro Maria Vitória. Mas também temos aqui duas do Porto. Porto, pois é, até que a sogra nos separe. Nós há algum tempo tivemos a sogra, não é? Pois. Se calhar eles imitaram-nos, será? Não. Até dia 2 de abril e temos o Gato das Botas e um musical. Exatamente. Vai ser até dia 1 de abril pelas 16 horas. Exatamente. Portanto, fica aqui algumas aqui sugestões. Devíamos ter sugestões não visto faltam. mais. Podíamos ter visto mais, mas olha, ficou assim. Acho que já temos aqui Temos muitas aqui sugestões. sempre um espaço reservado para esta
Conversa. início de conversa, portanto não podíamos estar aqui a falar Pronto. Mas, espetáculos. olha, vá ao teatro, porque assim está a apoiar. Vá ao teatro. Vá. Não agora fica aqui connosco, televisão, mas vá ao teatro porque vale a pena e os mais pequenos gostam muito de teatro. O meu filho já viu aqui a Cinderela do Filipe Laféria. Exatamente, e gostou muito. Gostou muito. Gostava de ter Foi com ficado no escola. meio, Pois foi, eu estava a não contar teve isso. a oportunidade. Ai, as coisas que eu conto, se ele vê isto, vai-me dar a torcidar a cabeça. Não ponhas Mas a ver este sim, programa. sim, ele disse que o puseram numa ponta, mas depois eu percebi que era numa ponta à frente. Eu disse, filho, foi bom. Não, eu tinha que ficar no meio. Portanto, eu acho que ele queria ficar no meio, à frente, assim mesmo, tipo, ver tudo melhor. Qual sofá da televisão em casa? No meio deles. Quase, não sei. Mas disse que gostou muito, pronto. E foi muito giro e cantaram muito e muito bem. E já, para o meu filho já ia dizer muita coisa. E agora vamos então apresentar a nossa convidada. Vamos, Vamos temos- lançar um separador. Exato, vamos receber a Cristina Brito. Fique connosco. Até já. Então temos connosco a Cristina Brito. Olá, Cristina. Olá. Seja muito bem-vinda. Boa Aqui tarde. pela primeira vez a não perceber se olha para nós ou para a câmara. Verdade. Sim, é assim. Olha para nós. Vai olhando para nós e quando quiser falar lá para casa, olha para a câmara. Combinado. Então, Cristina Brito, empreendedora, consultora de créditos e seguros e que ajuda muitas pessoas a pouparem nos seus seguros. E vem-nos ajudar a todos hoje aqui no Conversa de Mulheres. Acho que sim. É esse o objetivo. Fantástico, adoramos. Trazer sorrisos. E sorri muito, sim senhora. É verdade, é muito Inspirado bom. alívio. Então, conte-nos aqui, é licenciada em quê? Como é que é aqui o seu percurso? Que curso é que tirou? Porquê os seguros? Bem, os seguros não apareceram logo. Os seguros é uma Exato. parte mais à frente. Sim. Tudo começou pelo gosto pela matemática, que foi ali na passagem entre o quarto e o quinto ano. Foi ali aquele clique da matemática, o gosto pelos números. E através desse gosto dos números surgiu depois a ideia de seguir alguma coisa mais direcionada com a parte dos números. Daí ter tirado um curso de contabilidade quando concluí o 12º ano. E gostou desse curso? Sim, gostei. O contacto direto com os números, gostei muito, contudo, achava que não era a área perfeita porque eu gosto de áreas que não são muito, que não estagnam, não é? Que têm um bocadinho de evolução. E eu sinto ali na contabilidade o fazer sempre, entre aspas, a mesma coisa. Sim, porque lá está, a matemática é matemática e a contabilidade é muita matemática. Exatamente. Não é? Entretanto, quando tive que fazer a escolha da licenciatura e entre vou ou não vou, surgiu a oportunidade de fazer a licenciatura em Gestão Bancária e Seguros. Porquê é que estava vou ou não vou? Vou ou não vou porque agora não, mas na altura não havia muitas pessoas a fazerem as licenciaturas, já não era uma coisa tão comum como é hoje em dia. E normalmente também existe aquela pressão de vai trabalhar ou vai tentar um emprego, não era tanto como hoje de tentar estudar até mais tarde. E na altura, como eu tinha tirado o curso, que era o curso profissional de contabilidade, dava-me a abertura ou para manter-me ali, não é? para terminar ali Como já tinha esta parte profissional, Exatamente, já podia trabalhar. trabalhar. Já podem trabalhar, mas já tinha aqui Sim. esta técnica, não é? A técnica, exatamente. Ou então podia depois futuramente avançar para a parte da licenciatura. Não foi futuramente, foi logo depois. Foi logo a seguir. Sim, acabei por tirar, sim, fiz um estágio no escritório de contabilidade, mas depois acabei por ingressar na licenciatura, derivado mais na parte da banca. Ou seja, o meu objetivo principal quando fui para a licenciatura era ir trabalhar para um banco. Licenciatura em Gestão Bancária e Seguros. O que é que se aprende nesta licenciatura? Trabalhar no banco e em seguros. Tudo o que tem a ver com gestão, com bancos e com seguros. Ou seja, acaba por ser um bocadinho das três áreas, até porque, entretanto, o curso depois, posteriormente, sofreu uma alteração de nome, mas o objetivo inicial era a parte de gestão, a parte da banca e a parte de seguros, que no fundo acabam por estar muito interligadas. Muito bem. E então, e como é que surge aqui o encaminhar-se para os seguros e para ser empreendedora? Porque é empreendedora tão jovem, não é? E já é empreendedora. Foi uma aventura, foi uma oportunidade que surgiu e é daquelas oportunidades que ou se amarra ou perde-se. Eu tirei a licenciatura em Gestão Bancária e Seguros, estagiei num escritório de seguros. Na altura não foi o melhor estágio,
Era um escritório muito fechado que simplesmente me davam documentos para eu arquivar, não havia contacto direto com o cliente, ou seja, era ali um Mas isso é um estágio. bocado o que os estagiários passam, não é? É. Os estagiários vão muitas Os outros não vezes querem fazer. vão fazer o que não querem fazer. E por isso, nós já tivemos aqui, acho eu que não estou a cometer nenhuma inconfidência, já tivemos aqui os estágios da Marinha, onde eles vão mesmo pôr a mão da massa e vão mesmo trabalhar e conhecer a instituição, e que são, por isso são estágios muito reconhecidos, exatamente porque se põe a mão na massa, não é só fazer aquilo que mais ninguém quer fazer, não é? Exatamente. E na altura foi um estágio muito limitado, mas já comecei a perceber que eu tinha ali um gostinho pelos seguros. E normalmente. Os papéis dos seguros cheiravam melhor do que os outros. Não, Para arquivar. era mesmo o Tinhas contacto. memórias, não é? Não, ali o que me marcava mesmo era o contacto com o cliente. Porque eu sempre desde. Eu era uma menina muito envergonhada. Até aos meus Parece 12, nada. 13 anos, não. Aqui até em off, quando estivemos a conversar. Depois passou Parece foi até aos 13 anos. Exato. Depois passou, ficou. Nós nas férias fazíamos muito aqueles trabalhinhos, não é? De férias de verão. E eu desde. Já ia fazer trabalhinhos Sim, sim. nas férias de verão. Era um trabalhinho que foi o que me fez perder, entre aspas, a vergonha, que fui trabalhar para cafés, pastelarias, ou seja, ali o contacto com o cliente. Tinha que falar com as pessoas. Ou seja, era ali aquele part-time Ou que falas ou falas. os primeiros dias foram muito complicados, que eu escondia-me atrás da porta da cozinha, à espera que o cliente fosse embora. A sério? Então como é que... Tinha vergonha, não é? O cliente vinha, eu ia servi-lo, mas depois o cliente ia embora e eu ficava ali a ver se vinha mais algum. Era a vergonha. Isto foi os primeiros 2, 3 dias, até que na altura a senhora que era a dona do café ria-se muito comigo porque achava imensa piada eu ter tanta vergonha. Mas isto foi os primeiros dias porque depois comecei a entrar ali à vontade. Só para o meu filho é mandá-lo trabalhar num café. É, num café. Café, uma pastelaria, foi o meu primeiro. Aliás, ele, se lhe pagarem em bolos, ele agora neste momento já ficava contente. Coitadinho, meu filho só tem 8 anos, ainda não pode ir trabalhar. Sim, e hoje em dia é diferente. Na altura nós trabalhávamos com mais facilidade. Mas mesmo agora com 8, eu acho que ainda... E não. Ainda é cedo. ainda- Estou a brincar que é para ele desenvolver assim a lata. Anda a falar com as pessoas. É lata. Ele tem lata, só que é só em casa. Bem, E este gostinho surgiu aí quando eu depois fui trabalhar para o primeiro escritório dos seguros, o contacto direto com o cliente, e não era eu que os atendia, não era eu que atendia aos clientes, mas via as colegas a fazer e era o gostar, o servir bem o cliente, perceber o que é que o cliente precisava, apresentar ao cliente as soluções, e comecei a ficar ali com aquele gostinho. Depois acabei a licenciatura, comecei a procurar emprego. Curiosamente, consegui emprego no escritório de seguros perto da minha residência, ou seja, com facilidade até ir almoçar a casa, ou seja, ali aquele emprego estável todo. perfeito, não é? Para primeiro emprego. Bem, primeiro no seu caso não era bem primeiro, mas primeiro à séria. Mas no fundo foi o meu primeiro emprego, eu fiz mesmo estágio lá, aquele primeiro estágio de emprego foi feito lá. Depois, claro, fiquei lá e durante 6 anos que lá estive, gostei muito, e hoje tudo o que eu sei sobre seguros foi lá que eu aprendi. E Sei fazia seguros de quê? tudo. Todo tipo de seguros, porque era um mediador que trabalhava com várias companhias, trabalhava e trabalha com várias companhias, ou seja, acaba por ter várias ofertas para todo tipo de seguros, seja para uma empresa, para um particular, um automóvel, um multirriscos, um seguro de vida, qualquer tipo de seguro eles dão solução, ou seja, o cliente aparece lá com um problema e existe sempre solução. E foi lá que eu aprendi, apesar de ter aprendido no curso, porque o curso era sobre seguros, não há nada como a prática, e quando nós chegámos realmente ao mercado de trabalho pensámos, agora é que eu precisava estar a aprender o curso, porque aquela informação Agora que me davam... é que eu sei que aquilo devia ter estado com mais atenção, Exatamente. que era mesmo isto. Não é? Porque seguros, apesar de ser uma coisa que toda a gente lida, não é? Porque Toda a é gente. obrigatório em no quase carro, tudo, não é? no carro, na moto, na casa, nos créditos, não é? É uma coisa que também traz muitas dúvidas, não é? Sim. Tem aqui muitas nuances, não é? Varia muito, os seguros variam muito de como é que se diz? Não é de empresa? Companhia. De companhia para companhia, não é? Sim. Os próprios produtos entre companhias são diferentes e depois também é isso que cria aqui um bocadinho de confusão no cliente, porque não há uma regra, não há um seguro igual para todo. E depois os próprios termos dentro das companhias são diferentes.
Umas companhias têm um determinado nome, outros têm, porque depois cada companhia faz o seu produto. Claro que estão sempre regulados não é? pelo controlador dos seguros, mas acaba por ter aqui sempre a liberdade, entre aspas, de fazer o produto consoante a legislação. E é isso que depois cria aqui um bocadinho de confusão nos Também é clientes. isso que faz a concorrência, não é? Sim. Porque no fundo é adaptar aqui Sim. a diferentes realidades, não é? Eu lembro-me que há uns anos atrás havia um seguro que era de mulheres. Por acaso agora não sei se ainda existe esse. Julgo que não, mas sim. Que havia uma das que lembro-me de estar a fazer umas simulações, não é? E havia um seguro que eles diziam que era específico para mulheres. Eu perguntava, mas porquê para mulheres? Se calhar eu acho é que eles sabem que as mulheres são mais cuidadosas ao volante. E davam um desconto. E davam um desconto. É verdade, eu acho que as mulheres. Não sei. E então, e o que é que eu fiz aqui? Ser empreendedora. Trabalhei durante 6 anos nesse escritório, gostava muito de lá estar, tenho ainda uma boa relação com esse escritório, mas eu sentia que queria mais, que não era só estar atrás de uma secretária e atender clientes. E foi Mas quando eu gostava de fazer isso. sim. Não é? Queria continuar a fazê-lo, mas com outra liberdade, com uma independência maior, ou seja, ter ali um passinho. E na altura, a minha perspectiva e o objetivo que eu tive foi vou procurar emprego em alguma companhia, ou seja, uma coisa mais à frente, sim, mas dentro de ser na mesma, não é, um trabalhador comum contra de outrem. Mas entretanto comecei a procurar emprego e depressa apareceu uma oportunidade. Eu fui à entrevista. Na primeira entrevista, quando me apresentaram a proposta que era, eu disse logo que não, porque quando percebi que era para ser empreendedora, era algo que eu nunca tinha pensado nisso. Então foi um bocadinho a resistência de, não tinha pensado, não quero. E vim embora, muito tranquila, tudo muito bem, não vou aceitar, vamos à próxima. O que é certo é que nos dias seguintes aquela proposta continuava sempre ali a matutar. A bater na cabeça, ficou ali um bichinho. Porque realmente aquilo que eu procurava e aquilo que fez com que eu mudasse ou pensasse em mudar de emprego era aquilo que eles me estavam a oferecer. Estava satisfeita onde estava, não era? Queria era ter outro tipo de autonomia. Sim, uma liberdade diferente, e é isso que eu tenho hoje, ou seja, eu depois aceitei essa proposta. É uma companhia que trabalha com seguros de vida, seguros de saúde e seguros de acidentes pessoais, e para mim foi bom porque eu acabei por ter na mesma contacto e tenho ainda contacto com o mediador que me deu as bases, porque tenho parceria com ele e encaminho os seguros os outros seguros que eu não faço, que os clientes me pedem, encaminho para ele. O cliente trata sempre comigo, os seguros todos, mas através desse mediador. E então, este bicho de 7 cabeças que é, a pessoa já paga uma Para outras pessoas, não é? Porque a Cristina é uma dela. prestação da casa. Vamos lá ver aqui o meu ponto de vista. A pessoa já paga uma prestação da casa que tem vindo a subir. E agora ainda tem aqui um bolo gigante, porque isto é um bolo gigante, um seguro de vida é um bolo gigante. Sim, dependendo das idades e dependendo do capital, pode-se... Não está a chamar a velha aqui. Mas ele já era gigante já quando eu tive a minha primeira casa. Sempre achei. Eu fiquei, por exemplo, a primeira vez que tive casa, eu não sabia que ia ter que contratar um seguro de vida, não é? Sim, e a maior parte das pessoas não sabe e fazem porque o banco diz que tem que ser. A maior parte dos clientes... É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, é exigido pelos bancos. A lei não obriga que tenham. O banco é que apresenta a proposta do seguro em contrapartida de aceitar o crédito. Ou seja, acaba por ser aqui uma... E faz sentido porque, apesar de nós estarmos a proteger o banco, não é? Porque se acontecer alguma coisa e o seguro for acionado, quem vai receber o dinheiro não vai ser a pessoa, vai ser o banco, porque o banco tem a dívida. Acabamos por estar a proteger as pessoas, porque ninguém quer 2 para amanhã ficar sem a casa ou deixar dívidas para alguém que cá fique. Exatamente. Então, o que é este seguro de vida? Explique-nos lá o que é isto do seguro de vida associado a um crédito de habitação, porque também há seguros de vida sem ser com créditos de habitação. Exatamente. Então, Já há estas duas vertentes, o mais procurado, acaba por não ser o mais procurado, acaba por ser o que é obrigatório, então como tem que ser, as pessoas fazem. É o seguro de vida associado ao crédito à habitação. O objetivo desse seguro é pagar a dívida ao banco, não é? Porque a pessoa, a partir do momento em que faz um crédito, tem uma dívida perante o banco. O objetivo do seguro de vida é proteger aquela pessoa
E proteger também o banco, porque o banco sabe se acontecer alguma coisa àquela pessoa, o banco não quer casas, o banco quer dinheiro, como é óbvio. Então a dívida tem que ser Eu paga. às vezes acho que os bancos querem as casas. Mas pronto, isso era outra conversa Era para outro programa. Isso era outra conversa para outro programa. Não é o tema. Não é o tema, não nos vamos desfocar. E então, o que é um bom seguro de vida à habitação? Isso Não é? é um bom ponto, porque a maior parte das pessoas não tem um bom seguro de vida à habitação. Então vamos começar se calhar de trás. A pessoa chega ao banco e vai fazer um crédito. Então alguém que esteja a pensar fazer um crédito já fica a saber que tem aqui um seguro de vida para pagar, não é? Sim. E que é bastante, ainda é uma boa batelada de dinheiro. E no início até pode não ser, porque normalmente os créditos são feitos quando as pessoas são mais jovens, não é? Depois vão tendo ao longo da vida, às vezes até Mas mais o tarde, seguro-vida é pelo valor do crédito. e pela idade. Ou seja, Pela há idade. aqui duas componentes que vão fazendo a alteração do preço. Sim, no meu caso, eu estou a ficar mais velha, estou a pagar a casa, mas não está a diminuir por eu estar a dever menos. É. A minha idade está a pesar muito. Há certas idades em que tem sempre tendência a aumentar o preço do seguro de vida. Por isso é que o objetivo e aquilo que nós fazemos diariamente Ai, grande jogo. Pá. é ajudar a pessoa a conseguir fazer um seguro de vida que seja completo, em que a pessoa fique protegida e que consiga a poupança. Porque depois há aqui este senão que normalmente as pessoas não sabem. Quando vão ao banco pedir um crédito, o banco vai apresentar o seguro deles. E a pessoa já está atolada De papéis, processos de e já está a demorar tanto tempo que aceita e simplesmente a pessoa vai lá ao balcão e assina o seguro e o que quer é vir embora com o crédito aprovado. O problema é que esses seguros, por norma, não protegem. E por norma também são Não muito caros. protegem. Não são tão bons, dependendo dos casos, do que se fizer numa companhia. Isso a mim assusta-me um bocadinho. Vi isso nas suas redes sociais e assusta-me um bocadinho. Então, e a pessoa pode ir ao banco, pedir crédito e não trazer o seguro do banco? Aí é que está o segredo da negociação. Por isso é que eu agora mais recentemente, através dos clientes, ingressei na parte da intermediação de crédito. Neste momento sou gestora de crédito, por causa disso, porque os clientes não sabem e não têm que saber, têm que ter alguém que lhes explique, não é? Que lhes faça perceber como é que as coisas funcionam, e existe muito o desconhecimento por parte do banco. O banco não explica ao cliente como é que funciona o seguro, nem explica para que é que aquilo serve. Tens que fazer e a pessoa faz. E depois as pessoas vão pedindo ajuda na parte dos seguros, começam a perceber que realmente não têm um bom seguro e pedem depois também ajuda na parte dos créditos. Por isso é que depois também agora mais recentemente senti a necessidade de ir também para essa área para conseguir ajudar o cliente nos dois sentidos, porque realmente os clientes iam fazendo muitas questões, pedindo ajuda para negociar no banco, porque o segredo está mesmo esse. Quando o crédito é novo, se for negociar logo desde o início com o banco que o seguro de vida é feito fora, o banco vai dar o mesmo spread mesmo que a pessoa não faça lá o seguro de vida. Se a pessoa tiver este conhecimento. Porque se a pessoa for sozinha ao banco pedir propostas, o banco, entre aspas, vai apresentar aquilo que quer. Que é? Por isso é que os intermediários têm este papel que no fundo é negociar E com já os tivemos bancos. aqui intermediários, também eu sei, não, apesar de não ser isso que vamos falar hoje, mas já tivemos aqui intermediários de crédito, intermediárias, neste caso são mulheres, que nos falaram isto, que levam o facto de levarem não sei quantos clientes e levarem não sei quantos processos, tem muito mais peso a sua negociação junto do banco do que nós, Sozinhos. como um mortal, ir lá sozinho, não é? E depois é também um bocadinho o desconhecimento do próprio cliente, porque não tem base para responder ao banco de dizer, olha, não aceito esta proposta porque o cliente não sabe. Não tem bases, enquanto que o intermediário ou intermediária conhece a lei e Eu sabe. tenho uma tática, meus amigos, que eu acho que só o facto de dizer que tem outra proposta agita logo as águas. Também ajuda. Eu tenho outra proposta, quer ou não quer. Às vezes aquela proposta até é boa e a outra não existe ou não dá para... Não é só isso. Às vezes não dá, a pessoa não consegue mesmo baixar. Aquela é a proposta do banco, seja do que for, e não consegue baixar. Mas o facto de nós podermos atirar isso e dizer, olha, eu tenho outra proposta, estou aqui a ponderar entre as duas, já faz ver se dali pode haver baixar alguma coisa ou não. Sim, pode ajudar. Não é? Agora, claro, ter aqui um intermediário ajuda. Então, o que é um bom seguro de vida e porque é que os bancos não têm esse que protege tanto? O que é isto de proteger mais ou proteger menos? O seguro de vida, quando é feito no banco, como é muito caro em relação a uma companhia externa, se o banco apresenta um seguro muito completo, ainda mais caro ia ser.
Então, no fundo, felizmente, hoje em dia já há bancos que quando fazem o crédito já fazem com o tal seguro mais completo, mas a maioria das pessoas que têm o seguro não tem. O que é isto do seguro mais completo ou mais simples? Nós quando fazemos um seguro de vida, a cobertura principal é a cobertura de morte. E esta funciona quer seja uma morte por acidente, uma morte por doença, uma morte súbita, ou seja, a partir do momento em que existe a morte daquela pessoa, o seguro vai funcionar. O suicídio não. Se for depois de 2 anos após ter feito o seguro, já está coberto. Suicídio? Sim. Pensei mesmo que sempre que era suicídio não cobria. No caso da companhia que eu represento. Representa, sim. Ao fim dos faz o seguro hoje, nos primeiros 2 anos, se acontecer uma situação de suicídio, o seguro não funciona. Se acontecer 2 anos depois de ter feito o seguro, já está coberto. Isto é aquele tempo para evitar que as pessoas façam o seguro de vida para fazer uma asneira. Sim, mas infelizmente, isto agora a rir, mas é uma coisa que há muitas pessoas que pensam que é uma solução, não é? Pois vêem-se com tantas dívidas, com tantas coisas, e é uma maneira de ajudar quem fica. As pessoas estão doentes psicologicamente, acaba por ser e de ajudar quem fica, ajudar a tirar dívidas, não é? Porque normalmente quem faz isso é porque está com problemas financeiros. Então, o que é um bom seguro? Continuando. O seguro, a cobertura principal, morte, problema resolvido, fácil de perceber. A cobertura que normalmente... Eu tenho uma dúvida sobre o problema resolvido. O que é que o seguro cobre em caso de morte? O valor total, por exemplo, no caso de eu sou casada, temos os dois um seguro, não é? Que é, muitos portugueses têm seguro, são 2 para aquele crédito. O que é que o seguro cobre? Porque há seguros que cobrem tudo e há seguros que só cobrem metade, não é? Eu neste momento tenho conhecimento que só existe um banco, que até é um dos bancos que neste momento está com boas condições, por isso não é assim tão invulgar, porque há muitas pessoas a fazerem créditos nesse banco, em que segura a 50%. Ou seja, se acontecer a morte, por exemplo, de uma das pessoas, a outra que cá fica tem que continuar a pagar metade do crédito. Isso não é solução e infelizmente acontece muito isso, das pessoas terem esse tipo de seguros e quando dão por ela ou quando podem trocar, tiram logo o seguro do banco porque não têm um bom seguro. Não é? Porque uma coisa é nós termos um seguro de vida em que nos acontece alguma coisa, o crédito fica pago e a pessoa que cá fica, seja o marido ou a mulher, continua a vida dele sem ter que pagar dívidas. Outra coisa é ter que continuar e depois, se nós entrarmos na parte de invalidez, ainda se torna mais grave porque a pessoa estando coberta só a 50%, mesmo numa situação de invalidez, que é o passo a seguir que eu ia explicar do que é um bom seguro, acaba por a pessoa também não estar protegida a 100%, só fica coberta a metade. Ou seja, a pessoa fica com uma invalidez. Mas que no banco é muito difícil perguntar sobre isso. É muito difícil obter resposta. Eu sei que quando eu contratei o meu seguro era 100 para cada um, tenho a certeza absoluta porque falámos sobre isso, e depois, passados uns anos, houve ali umas mudanças e eu perguntei várias vezes e ninguém me queria responder, até que eu disse, desculpem lá, vocês têm que me explicar que se as mudanças implicam que continua a 100% ou continua a 50%. Se está a 50% ficou um bocadinho mais barato, mas está a 50%, se calhar não faz sentido, não é? Exatamente. Pronto, porque o 50 é isso, é se morrer só um, faz... Por isso é que neste tipo de seguros, apesar de ser um seguro obrigatório e as pessoas terem sem saberem o que é que têm, é muito importante nós analisarmos e percebermos, por um lado, quando a pessoa me pede ajuda, eu tento perceber que tipo de seguro é que tem, que coberturas é que tem e o que é que vamos fazer. Falando nisso, tem que ir ver do meu seguro. Olha, boa ideia. Qualquer coisa, tem que ir ver do meu seguro, tem que ir ver do meu seguro. Pago muito. Aquilo chateia-me. Mas pronto. É tentar ver o que tipo de seguro é que a pessoa tem e fazer uma simulação com as mesmas opções que a pessoa tem e melhor, que é para a pessoa também perceber a diferença entre manter igual ou fazer um seguro mais completo, que é a tal questão do mais completo. O que é o mais completo? Cobertura de morte, acho que agora já está resolvido. Sim. Quando nós fazemos o seguro de vida, há uma cobertura que vai sempre agregada à cobertura de morte, que é a invalidez absoluta e definitiva. Normalmente nós na área abreviamos para IAD. IAD. O que é que isto quer dizer de forma muito rápida e muito simples? É a pessoa quando fica com um tipo de invalidez, quer seja por acidente, quer seja por doença, em que fica no estado vegetal, ou seja, fica dependente de terceiros para as coisas básicas, como a higiene, a alimentação. Resumindo, uma pessoa praticamente que está acamada. Mas está acamada com boa cabeça ou está acamada sem cabeça? Não, a partir do momento em que, seja com ou sem cabeça, a partir do momento em que não tem capacidades de fazer as coisas básicas, a higiene, a alimentação, tem esse tipo de invalidez. Mas é preciso chegar a esse nível para ser acionado se o tiver seguro, essa cobertura. porque esta cobertura é a mais
A tal simples, a mais pequenina. Ah, E é viram, essa meninos? Atenção, invalidez. absoluta. Porque eu sei que era A, definitiva. absoluta e definitiva. Sim, eu tenho aqui no cartão, mas assim estou a falar consigo. Exatamente, é mais fácil. Portanto, esta é a que não queremos tanto, porque é muito... Assim, ela normalmente é que é feita no banco. É que os bancos fazem. Não sei qual é a minha. Uma boa oportunidade de ir procurar os documentos. Está aqui, deve estar aqui no meu telefone. Não quer dizer que quando as pessoas vão ver os documentos e veem lá invalidez absoluta e definitiva, que é logo caso de alarme, eu tenho um mau seguro. Não, calma. Se tiver outra cobertura para além dessa, está perfeito. O facto de nós termos essa Quando cobertura... é só essa e a morte é que Exatamente. Quando é só essa é que é preciso ter cuidado porque as pessoas não estão protegidas. Até porque é muito mais provável nós termos um acidente ou uma doença em que nós ficamos com uma invalidez e que continuamos, entre aspas, a fazer a vida normal, mas deixamos de trabalhar, do que ter uma invalidez em que ficamos no estado vegetal. A tal invalidez absoluta e definitiva. Por isso é que existe esta invalidez melhor, que se chama invalidez total e permanente. Olha, melhor é estar válido. Pronto. Mas just in case, estamos a falar hoje sobre isso. Esta invalidez total e permanente, que nós abreviamos para ITP, é uma invalidez que protege... Não é a mesma coisa, absoluta e definitiva, total e permanente. Não. A absoluta e definitiva é a tal em que a pessoa tem que estar absolutamente e definitivamente inválido. A invalidez total e permanente é uma invalidez para a profissão. O próprio nome da cobertura é invalidez total e permanente para a profissão ou atividade compatível. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa fica com uma invalidez, ou seja, fica reformado e não pode mais fazer aquela atividade ou aquela profissão que está habilitada a fazer, o seguro vai funcionar e vai pagar o crédito, no caso do seguro de vida associado ao crédito à habitação. E depois é preciso ter muito cuidado nesta cobertura, é nas percentagens, que é mais um pormenor que as pessoas têm que terem atenção. Porque depois há percentagens. Exatamente. Ou seja, há companhias que fazem com 65, já vi com 70, o ideal é a percentagem mais baixa, que é com 60. É a percentagem mais Aqui o melhor é ser mau aluno e ter mau percentagem. Explique-nos porque é que é melhor as percentagens mais baixas. Isto cria um bocado de confusão. Sim, porque eu acho que as pessoas... desculpem, eu estou a ser má colega para os colegas lá dentro, estou farta de mexer aqui no meu microfone. Mas a pessoa pensa 70% é mais do que 50%, por exemplo, mas não, aqui é ao contrário. Eu tenho muito contacto com os clientes através das redes sociais e às vezes apresento algum caso de, olha, o cliente tinha uma invalidez de 70 e eu consegui fazer o seguro com 60. E tenho muitas pessoas a mandar mensagem a dizer, então fizeste um seguro pior, porque 60 é mais baixo do que 70. Pois. E é exatamente o contrário. Porquê? Quando faz o seguro com invalidez total e permanente e com 60%, está a garantir que qualquer invalidez que ocorra igual ou superior a 60% está coberto. Ou seja, se fizer com 70%, por exemplo... Se lhe derem 69%, já não está por 1% não funciona. E porquê é que é muito importante? Às vezes as pessoas até dizem, Cristina, mas entre 60 e 67 estamos a falar de 7%, não faz muita diferença. A nível de percentagem já é só 7%, mas depois na prática é aí que está toda a diferença. Porquê? A maior parte dos acidentes ou até mesmo as doenças, por exemplo, os doentes oncológicos, é atribuído a uma invalidez que anda ali na ronda dos 63%, 64%. Ou seja, se a pessoa fizer o tal de 67, muitas vezes já tem uma doença. Mas não é com isso que as seguradoras jogam e já sabem que é mesmo assim? E eu, pessoalmente, a minha opinião, acho que essa percentagem é estratégica, porque nós até às vezes, entre colegas, até às vezes brincamos um bocadinho e é a realidade. Quem tem hoje em dia uma invalidez total e permanente, ok, é uma invalidez melhor do que a outra invalidez absoluta e definitiva, mas mesmo que tenha uma invalidez, tenha essa invalidez, mas seja uma percentagem alta, acaba por não ter... Não tem nada. É, no fundo, ali o nome é uma ilusão. Por isso é que eu digo, as pessoas quando analisam o seguro, se já têm seguro, não é só olhar para as coberturas, é também ter em conta as percentagens. E a maior parte dos bancos, quando apresentam ao cliente as condições, dizem invalidez total e permanente só. Não dizem qual é a percentagem. Exatamente. E a pessoa pensa, não, vou-me proteger mais um bocadinho, não é? Olha, vou pagar mais um bocado e vou pôr ali, e na realidade quase não se está a proteger. Portanto, invalidez, o ITP... a partir de pelo menos 60%, não é? É a mais baixa que existe. E explique-me uma coisa, total e permanente, por exemplo, no caso dos doentes oncológicos, em algum caso eles podem se curar, não é? Estão a fazer tratamentos durante um tempo. Uma boa pergunta. Bom, eu só faço boas perguntas.
Já porque eu sou uma péssima cliente e chata, eu sou chatíssima. Eu gosto, é dos Porque eu clientes que eu faço mais gosto. imensas perguntas e depois fico a pensar e depois, olha, estive a pensar assim. Bem, mas, por exemplo, um doente oncológico, deu esse exemplo, as pessoas fazem tratamentos, se calhar durante um tempo não estão aptas para trabalhar, mas podem voltar a trabalhar e há muita gente que fica, mantém ali exames regulares, mas fica normal outra vez. Como é que isso funciona aqui? Aí está um bom pormenor e acaba por ser às vezes a dúvida da maior parte das pessoas. Porquê? Essa invalidez tem que ser definitiva, ou seja, a pessoa não pode ter previsões de melhoria. E a partir do momento em que a pessoa, normalmente, pode não ser, mas normalmente o que acontece na maior parte das pessoas, a partir do momento em que existe o diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, a questão do cancro, a pessoa vai andar em tratamentos e durante esse tempo é-lhe atribuído um certificado, é o chamado certificado multiusos, que é um certificado provisório. E normalmente é por 5 anos, ou seja, dali a 5 anos a pessoa vai novamente a uma avaliação para perceber se continua com um certificado provisório, se tem a alta, entre aspas, e já fica sem certificado, ou se passa a definitivo. E é só nesse momento em que o certificado passa efetivamente a definitivo, é que essa cobertura vai funcionar. Isto é outra coisa que as pessoas acham. As pessoas acham, e às vezes, infelizmente, acontecem situações muito limites e de repente alguém fica doente em casa e pensam que já vão receber do seguro e não é assim, não é? Porque não é. Pronto, há casos que sim, já é permanente. Imagina alguém que tem um acidente, perdeu as pernas, sei lá. Ou às vezes mesmo uma situação de um ABC, sim. um infarto, mas, por exemplo, neste caso, em que ainda poderá haver um tratamento, mesmo que o diagnóstico seja muito mau, só ao fim desse tempo. Sim. No caso dos doentes oncológicos, por norma são 5 anos, pode não ser, mas isto é uma estimativa. Outras doenças pode ser 1 ano, 2, 3, depende. Por isso é que, apesar das pessoas terem um seguro de vida associado ao crédito à habitação completo, porque nós também, quando fazemos um seguro de vida associado ao crédito, não conseguimos incluir muitas coberturas no seguro, porque é um produto que está limitado a nível de coberturas, porque tem esse... Porque o objetivo é pagar ao banco, não é? Exatamente. E o que é que acontece se sobrar dinheiro? É pago aos herdeiros ou à pessoa segura se for uma invalidez. Ok. Isso é uma questão muito importante que eu gosto sempre de alertar aos clientes, porque às vezes as pessoas ficam com a ideia que têm que ter no seguro o valor direitinho, porque senão acontece alguma coisa e a companhia fica com o dinheiro. Não. Imagine, por exemplo, um cliente que começa um seguro de vida com 60 mil euros, por exemplo. A companhia dá 2 opções. A pessoa escolhe a atualização automática ou sem atualização automática. Sem atualização automática, o capital vai se mantendo sempre igual até a pessoa pedir para alterar. Com a atualização automática, a própria companhia, todos os anos, vai baixando um bocadinho, porque também sabe que o cliente foi abatendo a dívida no banco. Porque não existe aqui ligação direta e a companhia não sabe ao pormenor qual é o valor que realmente... Exatamente. Portanto, a pessoa pode ir pedir para ser revisto o crédito se não estiver a fazer isso. O seguro, crédito não, o seguro para baixo. Que é uma das situações que eu aconselho, que é, por exemplo, o cliente começa com um seguro de 60 mil euros, no ano seguinte a companhia atualizou, por exemplo, para 58 ou 59 e a pessoa no banco já só deve 57. Pode, em qualquer altura, todos os meses, dá na... Primeiro ano não dá nada, com os juros que tem que se pagar. Pá, faça isso ao fim dos aninhos, porque... Não, todos os anos um bocadinho, chega ao fim de 2, 3, 4 anos, que aquela diferença já compensa fazer a alteração. Mas a pessoa pode alterar em qualquer altura, não tem nenhum custo e vai tendo o próprio... E se não alterar Exatamente. e acontecer qualquer coisa, isso fica um dinheiro extra que recebe. O que é que a companhia faz? A partir do momento em que é um crédito, um seguro de vida associado a um crédito, a companhia vai ao banco primeiro perceber qual é o valor que efetivamente está em dívida e paga a dívida. O que restar, seja 1 euro, 100, 1000 euros, é pago aos herdeiros ou à pessoa segura se for uma invalidez. Pagam mesmo? Pagam. Pagam, que a companhia não pode ficar lá com o dinheiro. Pois, Ele tem, não sei. está coberto, tem que ficar... E então, falámos aqui sobre isto, sobre ser mais completo os seguros fora do banco. Pronto. Então, e quem já tem um crédito e tem o seguro... E uma nota muito importante, fora do banco é mais completo e consegue seguros muito mais económicos. E às vezes estamos a falar de poupanças de 60%. Está tudo já a sair de casa. Está tudo já a ir Para buscar. tratar da saúde. Mas atenção, porque nem toda a gente pode tirar do banco. Ou toda a gente pode tirar do banco. Como é que está? Depende das situações. Então vamos por isso é que explicar deve-se sempre perguntar e tentar perceber como é que a pessoa fez o crédito.
quando, naquela fase inicial, quando a pessoa vai ao banco pedir o crédito pela primeira vez, vai negociar e vai... Negociar tudo. Por isso é que aqui estes conselhos, em primeiro lugar, para quem está a pedir créditos agora, não é? Negociem isto, vale a pena fazer seguros fora do banco, já toda a gente diz isso, em todo o lugar. Pronto, bancos, desculpem. É mesmo? Mas a realidade é esta, o que a pessoa negociar agora quando contrata um crédito pode-lhe custar depois milhares de euros a seguir consoante aquilo que negociar. E eles vão sempre tentar lhe vender, porque eles recebem à comissão, meus Sempre. amigos. Eles recebem à comissão, é verdade. As pessoas têm que entender isto. A pessoa pode ser muito simpática, muito honesta, muito verdadeira, mas recebe à comissão. E para ela é melhor se o cliente sair dali com 6 produtos em vez de com 2 ou 3. É verdade. Tão simples como isto. E depois também existem bancos que trabalham muito por produto. O cliente tem que ter 5 produtos para ter um spread bonificado, que é a tal questão. O cliente depois consegue jogar e trocar o seguro de vida por outro produto, ou então tentar um banco que não peça tantos produtos. Acaba por ser aqui uma forma, e isto nos novos. Aqueles clientes que dizem, ó Cristina, mas eu agora já tenho o meu crédito, não consigo trocar de banco. Há muita gente a Sim. tirar seguros dos bancos. E estamos agora também numa altura em que, derivado dos aumentos de Euribor, também existe muita transferência de crédito, porque existem muitos créditos feitos com spreads muito altos. Com as prestações agora aumentarem, está tudo a tentar conseguir uma prestação mais baixa, e aí também é a oportunidade ideal para dizer logo, eu faço o crédito aqui, neste banco, mas o seguro de vida tem que ser feito fora. E eles no início vão tentar oferecer um bocado de resistência, a dizer, mas faça no primeiro ano. É a pessoa tentar sempre até ao fim negociar com eles o seguro de vida fora. Então já fala consigo e você já negocia. E eu aí já ajudo. Pronto. E então... Mais fácil. É mais fácil. É sim, alguém fazer. Alguém fazer. E então, quais são as notas, por exemplo, para quem já tem um seguro, como é que pode ver, quem já tem um seguro e está no banco e já tem um crédito antigo, como é que pode ver se vai poder mudá-lo para fora do banco ou não? Na escritura, ou seja, quando a pessoa fez o crédito, está lá descrito, tem que estar, se existe ou não agravamento. E existe agravamento porquê? Porque na altura, quando a pessoa fez o crédito, teve bonificação do spread. Ou seja, o banco disse, o nosso spread para si é X, mas se você fizer o seguro de vida, passa para X. E há alguns casos, não são todos, até são poucos, os que acontece isso, em que a pessoa realmente, ao retirar o seguro de vida do banco, tiram no fundo aquela bonificação, vai aumentar o spread e aumenta mesmo a prestação. O que é que eu gosto mesmo muito de explicar às pessoas para não ficarem com medo? Porque existem muitos casos, e eu trabalho isto diariamente, mesmo tendo o tal agravamento, não se assustem. Às vezes o próprio banco é que cria aqui o medo das pessoas não trocarem. Às vezes a pessoa diz, olha, eu queria trocar o seguro, e o banco nem diz qual é o valor, diz, olha, não troca, isto vai lhe dar muito mais caro, deixe ficar. E a pessoa deixa estar. O problema é que quando a pessoa vai mesmo ao pormenor e diz, olha, mas eu quero saber quanto é que aumenta a minha prestação se eu tirar o seguro de vida do banco. E eles vão fazer as contas e vão dizer, olha, aumenta, por exemplo, 15 euros. Mas a pessoa, com tirar o seguro do banco poupa, por exemplo, 40. Ou seja, ainda assim consegue poupar dinheiro e consegue um seguro mais completo. Sobe lá, mas fica. E já me aconteceu até com muitos clientes, vão ao banco, fazem a primeira abordagem, olha, eu encontrei um seguro melhor, quero fazer uma alteração do meu seguro, há alteração no spread, e o banco diz, sim, vai ser este, mas não mude. Mas a pessoa insiste, fazemos a alteração porque fazemos as contas, aí também a minha ajuda a ajudar o cliente a perceber qual é a poupança e se compensa ou não. Fazemos as contas, normalmente em 90% ou mais dos casos compensa a mudança, ou seja, a pessoa ainda consegue ganhar dinheiro e consegue ficar com um seguro melhor. E já me aconteceu de muitos clientes, mesmo o banco dizer que tem agravamento, trocámos o seguro e o spread manteve-se igual. Ou seja, é o tal bluff, que é o medo que criam no cliente. Tem a escola toda. E agora tenho outro caso para si, que é... Força! Eu e os bancos. Que é, na escritura até não diz isso, mas eles dizem que então têm que fazer uma adenda ao contrato, ou seja, à escritura, e a pessoa arrisca-se a perder aquelas condições que tinha ali no início. Lá está, isto depois tem que ser analisado caso a caso. Existem poucos em que isso acontece. Existe também bancos... A mim já me tentaram fazer isso, eles próprios sugeriram uma coisa para mudar, eu andei ali, não deixa lá estar, está bom, mas quando mudaram e disseram-me, não vai fazer nada, não vai mudar nada, é o mesmo crédito,
Só que agora tem esta condição. Quando eu fui para assinar, porque tem que se assinar as folhas todas, e fui ler, estava lá mesmo escrito que isto agora é uma adenda nova, rege por outras leis e que pode ser mudada a qualquer altura. Se eu naquele dia tivesse assinado aquilo, quando foi agora às flutuações e tudo, eles podiam ter aumentado o spread e aumentar tudo. E porque eu não assinei, e fiz um escândalo. Porque eu senti-me muito enganado, eu detesto que me tentem enganar. Porque eu não assinei, eles não puderam mexer. Mas, por exemplo, o meu é daqueles que eu acho que eu não posso tirar mesmo o seguro do banco. Poder pode. Porque eu posso, com todas as consequências que não me interessam, não é? É assim, depende, fazendo as contas. Se diz que paga assim tanto pelo seguro de vida, Sei, eu acho que é muito. Não sei, se calhar nós não é achamos tanto. sempre que é muito, não é? Quando é Exato, para era pagar. sempre melhor, menos. Menos era melhor, isso eu tenho a certeza. Mas as pessoas às vezes têm este receio e ouvem dizer eu não vou trocar porque o meu é dos que... Mas já tentou perceber qual é a poupança que consegue, já tentou ver realmente se existe o tal agravamento, porque depois cria-se aqui este medo e quantos clientes me dizem, olha, eu queria trocar, mas eu não posso, o banco não deixa. Então troco de banco. Não deixa, o banco não deixa, não, porque isso agora já saiu uma lei, já há uns anos, e eles têm que deixar. Por isso é que eles acabam por, não é uma questão de deixar ou não deixar, que a questão é o tal spread bonificado, porque se a pessoa trocar, vai ter o agravamento na prestação e ninguém quer pagar mais pela prestação. Claro, exatamente, não adianta poupar de um lado para... Normalmente, a poupança que conseguem do seguro de vida é tão alta que mesmo com o simples agravamento que tem, e normalmente eles falam em percentagens, vai agravar X%, para a pessoa ficar ali com um bocado de receio. Mas depois quando nós fazemos as contas e vemos quanto é que é o X%, Sim. às vezes estamos a falar de 10 euros por mês para poupar 50. Pois, ou seja, nesse caso ficaria a ganhar 40 Exatamente. todos os meses, E com um seguro muito melhor. com um seguro melhor, e vamos pensar, um crédito de habitação normalmente, não sei, é feito por muitos anos, portanto, é isso, vezes não sei quantos meses, vezes não sei quantos anos. E depois tem a questão, se Mais hoje... do que umas férias nas Caraíbas. Se hoje o cliente poupa 50 euros com trocar o seguro de vida, esta troca hoje pode-lhe custar daqui a 10, 20 anos, não são 50 euros que ele vai poupar, vai ser mais, porque o seguro de vida vai aumentar no banco também, se a pessoa mantiver. E depois tem aqui uma questão muito importante, que é, as pessoas normalmente até atrasam esta troca e dizem, olha, este mês não, este ano não, estou aqui com uma questão no banco, não vou trocar já porque eu vou precisar se calhar deles, não querem ali mexer um bocadinho com o banco. E quando depois tentam trocar o seguro de vida, não conseguem porque têm doenças. Pois. Porque é isto que tem que ver, que depois o seguro de vida tem que ter aqui a aprovação. Sempre que nós fazemos um seguro de vida novo, é como proteger um carro, proteger uma casa, não é? Nós temos que dar indicação à companhia qual é o risco que a companhia está a correr. Quando fazemos uma simulação, é uma mera simulação, colocamos as datas de nascimento, o capital e dá-nos o preço do seguro. Mas depois, para avançar efetivamente com aquele seguro, temos que responder a um questionário e, consoante as respostas que a pessoa der no questionário, pode haver agravamentos, pode haver alteração do preço. Se a pessoa estiver doente, obviamente que um seguro de vida para alguém que está doente é mais caro do que para alguém que está saudável. Ou em certas situações a companhia pode recusar aquela doença. Por isso é que eu alerto sempre à pessoa fazer o seguro de vida o quanto antes. Não espere para ficar doente. Infelizmente eu tenho muitos clientes que depois quando tentam mudar o seguro já têm ali uma patologia e depois já não é tão fácil mudar. Pois já há ali mais condicionantes, não é? E depois também tem a questão, também se trata depois um bocadinho da proteção, que depois até sou eu própria que digo ao cliente, olha, não mude porque não compensa. Porque imagina, um cliente... Que depois pode ter dificuldades a ter outro seguro, portanto mais vale ficar com aquele que já tem, não é? Exato. Mau ou farrusco que tem algum. No limite, mais vale ter mau do que não ter nenhum. Sim, exatamente. Mas por isso é que nós sempre que fazemos esta alteração e fazemos o tal pedido de análise à companhia, não é na condição de ser feito, é na condição de ser analisado. A companhia vai analisar, aparentemente se for uma pessoa saudável que não tenha nenhum problema de saúde, não tem que estar preocupado. Se for alguém que já tenha problemas de saúde ou que tenha tido alguma doença no passado, tem que ser feito o pedido, a companhia vai responder, vai dizer que no fundo quais são as condições em que aceita o seguro e nós depois aqui estamos para ajudar e perceber com o cliente se vale a pena, se tem vantagens ou não em trocar. Por exemplo, já me aconteceu com um cliente recente, ele fez um seguro, por exemplo, há 10 anos, quando contratou o crédito, e na altura fez o seguro mais pequenino. Mas sempre com aquela ideia de um dia vou fazer o outro e vou fazer fora porque já sabia, só que foi atrasando, agora tem que preocupar-se com isto, nunca se preocupa com o seguro e os anos foram passando. Entretanto, decidiu voltar a pensar nisso, em trocar o seguro de vida. Ao preencher o questionário percebemos que ele tinha tido um problema de saúde nos últimos anos.
E isto fez com que agora a análise da companhia foi, ok, aceitamos fazer o seguro para este senhor, mas tudo o que tem a ver com esta doença vai estar excluído, porque no momento em que ele está a fazer o seguro, ele já tinha essa doença. Enquanto que no seguro anterior estava coberto. Pois. E aí, no fundo, é o aconselhar, é dizer à pessoa, olha, eu queria muito que você poupasse no seu seguro, mas mantenha o seguro que tem porque não compensa. Não quer dizer que isto aconteça com toda a gente. Um caso ou outro. Por isso é que isto tem que ser sempre analisado caso a caso, exatamente. E então, diga-me uma coisa, falou que isto vai sempre agravando com a idade, mas também desce o valor do capital seguro no crédito da habitação. Portanto, é a pessoa ir tentando ver... É assim, há ali certas idades em que por mais que o valor já não vale a pena, não é? Vai sempre aumentando o preço, porque como o seguro de vida está dependente da idade que a pessoa tenha, porque quanto mais idade, mais probabilidade tem de acontecer alguma coisa. Quais são os marcos, sabe, da idade? Ou depende das companhias, sim. Depois isto aqui no fundo também tem um bocadinho a ver com a própria estatística da companhia, da probabilidade de em certas idades poder acontecer alguma coisa. Muito engraçado isso. E eu queria agora fazer-lhe uma pergunta que agora fizeste e me esqueci. Não posso. Que me esqueci mesmo. Já sei qual é que era. Ah. Então, e quando as pessoas vão ter consigo, quanto é que elas pagam para as ajudar? Boa pergunta! O serviço é gratuito, tal como nos seguros como nos créditos. Tal como nos seguros como nos créditos, às vezes as pessoas têm um bocadinho de receio, vou chateá-la. Isto da consultoria tem um nome muito pomposo, não é? Cristina Brito, consultoria. Ui, já quanto é que eu vou pagar por esta consultoria? Ela vai-me ajudar a poupar e vai ser como aos advogados. Sim, pago. Poupar vai para ela. Vai para ela, exato. Não, aqui no fundo acaba por ser um serviço 100% gratuito para o cliente, tanto na ajuda dos créditos como na ajuda dos seguros, porque nós recebemos um valor tanto pela companhia como pelo banco, consoante o que entregarmos ao banco ou à companhia daquilo que o cliente nos pedir. Ou seja, quem nos paga a nós é o banco e a companhia, o cliente não nos paga nada. É um serviço mesmo feito de forma gratuita. Às vezes até acontece as pessoas dizerem vou-lhe estar a dar trabalho e se calhar depois não vou avançar. Não, o nosso trabalho é mesmo esse, é ajudar o cliente e tentar sempre. Às vezes acontece, já me aconteceu com muitos clientes, de uma situação ou outra não conseguirmos trocar o seguro de vida naquela altura, porque até curiosamente existe um banco que só deixa trocar na renovação. Ou seja, a pessoa não pode trocar em qualquer mês, tem que ser no mês em que fez e tem que avisar ali com tempo de antecedência, é ali mais rigoroso. E às vezes adiámos ali a troca daquele seguro de vida, mas no intervalo a pessoa até pediu um seguro de saúde ou até tentou perceber como é que funcionava melhor um seguro de vida que não tem nada a ver com o crédito e acaba por conseguir aqui a Falámos já, tínhamos combinado de falar sobre isso, porque há seguros de vida sem ser para o crédito de habitação. Exatamente. Para quem é que deve ter esse seguro? A lógica do seguro de vida que não é associado ao crédito à habitação é a mesma do seguro de vida associado ao crédito à habitação. O objetivo é pagar um valor, no caso da pessoa ter uma situação de morte, uma situação de invalidez, com a vantagem de conseguir incluir mais coberturas para além daquelas que conseguem incluir no que é associado ao crédito à habitação. Como, por exemplo? As doenças graves. Aquela questão que nós falámos agora há um bocadinho, que quando a pessoa tem uma doença grave tem que esperar Não sei quantos anos até. A partir do momento em que tem um seguro de vida com essa cobertura, que é sempre um alerta que eu dou, é uma proteção que as pessoas conseguem fazer, a partir do momento em que fazem um seguro de vida que não é associado ao crédito à habitação e que tem a cobertura de doenças graves, que é mesmo de diagnóstico, quando é diagnosticada a doença assim é pago o valor. Já pode É uma proteção diferente. E adorámos falar consigo, Cristina, mas tem que nos prometer que volta para falar sobre os outros seguros. Volto, sim, senhor. Seguros de saúde, os outros. Muito obrigada, Cristina. Como é que podem contactar? Através das redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, ou então através do contacto, a mensagem no WhatsApp, e-mail, alguma forma eu estou cá para ajudar. Pronto, é isto. Tiraste todas as tuas dúvidas? Não sei, acho que ainda vamos falar um bocadinho em off. Ah, Vou dizer o nome do meu banco e essas coisas todas assim. Vá. Obrigada, Cristina. Obrigada Temos eu. de terminar o programa, não é? Muito Ainda há obrigada. Tudo bom. Obrigada. Obrigada, Cristina. até à próxima. Então, gostaram? Já ficaram aqui a pensar quanto é que podem poupar? Porque isto poupar 40 euros por mês é muito dinheiro num seguro de crédito de habitação que se está a pagar 20 anos, 30 anos, não é? Mas lá está, o melhor é... 12 dá 400, 480 vezes dá 4.800 em 10 anos. Já viram? 4.800 vezes já dá mais do que uma viagem para as Caraíbas. Vejam só, não é? Vamos embora, Cláudia. Já fiz. Bora. Voltamos no próximo programa. Qual será o tema? Não sei. Tem de assistir pelas 15 horas. Veja as nossas redes sociais, que passa lá o promocional.
E olhe, fique seguro, porte-se bem, vá fazer estas contas. Temos aqui a Cristina, outros mediadores, veja, porque muitos destes trabalhos de consultoria são gratuitos, vale a pena pelo menos ver para experimentar. Olha, se não der, o que aconteceu, perdeu um bocadinho de tempo, mas depois, se calhar em muitos casos... Mas ganha conhecimento. Exatamente, em muitos casos vai poupar muito dinheiro. Vale a pena, não é? É isso? Então vá, portem-se bem, nós voltamos no próximo programa às 15 horas. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.